Minha convidada de hoje é a Gabi, que é Nutri Materno e Infantil, e veio montar 3 marmitas para ajudar vocês a montarem merendas para a criançada levar para o colégio. Seguinte, de que forma que eu costumo explicar, né, no consultório para os pais que têm essas dúvidas e para as crianças principalmente, né? Porque eu acho legal a gente poder também conversar com as crianças para que elas entendam e se sintam livres para fazer as escolhas delas, sabendo que... Já tendo esse conhecimento, né? Agregando todo esse conhecimento. Então, eu costumo dividir em grupos alimentares, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o grupo dos alimentos energéticos, né? Que são ricos em carboidratos, que tem uma energia disponível bem grande. Então, por exemplo, pão, massa, arroz, alguns cereais e vegetais que tem também um pouco mais de carboidrato na composição. A gente poderia aqui ter várias outras opções. A gente tem o grupo dos construtores, onde são os alimentos mais proteicos, né? Então, por exemplo, queijos, iogurtes, carnes, ovos. Construtores do que, Gabi? Construtores de músculo, de pele, de tecidos. Então, aqueles que desenvolvem o crescimento. E aqui a gente tem opções de origem animal. E se os pais são veganos e optam por uma alimentação vegana, o que tu me diz quais são os substitutos dessa? Tá, é uma pergunta bem importante, porque a gente tem cada vez mais, né? Famílias que estão aderindo a essa alimentação e querem que os filhos também tenham. Eu acho que é super possível isso, não é nem só eu que acho, é uma questão já de comprovação que é possível. Então, de que forma a gente tem que fazer a substituição? A gente substitui por fontes vegetais ricas em proteínas. Basicamente, a gente tem os grãos leguminosas. Feijão, lentilha, grão de bico. Também pode ter um pouco do amendoim, de algumas castanhas, né, que também tem bastante proteína. Então, na verdade, toda a composição, junto também com um pouco de grãos energéticos, vai dar esse valor proteico importante, né? Então, dá pra gente fazer, sim, a substituição bem tranquilo. E aqui a gente teria o grupo dos reguladores, que são os grupos que nos fornecem sais minerais, vitaminas, onde a gente tem frutas, vegetais, e que eu costumo brincar que dá a cor, né, na história toda, assim. Então, a gente dividindo nesses grupos, a gente consegue ter mais equilíbrio nas refeições. Então, tanto refeições quanto em lanches, né? Em marmitas e lanches que as crianças façam em casa na hora da manhã, organizar num café da manhã também, pra gente poder ter esse equilíbrio. E qual desses 3 grupos as crianças consomem em uma etapa da vida e de repente passam a recusar? Então, recusa alimentar é um assunto bem... É o grupo mais colorido? Normalmente é o mais colorido, porém tem muita criança que em algum momento não quer carne, não quer, ou não quer arroz, quer só massa. Então, assim, é bem variado essa questão, mas na grande maioria das vezes está associado mais às cores, principalmente os verdes, né? Então, verde é uma cor que criança normalmente eu tinha medo tende quando era criança. Agora adoro. Então adoro. Tudo tem solução. Que os meus filhos comam muito alface, estão muito suco verde, mas a minha mãe tinha algumas táticas, assim, ela fazia umas sopas, colocava os verdes juntos e a gente comia, mas era meio sem saber, né? Então, na verdade, a gente tem formas, assim, de orientar essa família. É muito importante a gente entender todo um contexto, né? Então, num caso de uma recusa alimentar, de uma dificuldade de aceitação de alimentos, a gente tem que fazer todo um trabalho de escutar, em primeiro lugar, essa família, de saber como é que foi feito, se é uma criança que já tem 4, 5 anos ou até mais, como é que foi feita a introdução da alimentação complementar, então como é que foi introduzidos esses alimentos, porque muitas vezes a criança ela fica com uma... os pais, eles têm uma expectativa muito grande de que os filhos comam, tá? De tudo, né? Comam bem. E o comer bem é comer muito. E nisso a gente não tem permitido um desenvolvimento da criança aceitar o alimento. Ou seja, qual é a responsabilidade dos pais em relação à alimentação das crianças? Quando oferecer, o que oferecer, né? E dos filhos vai ser de o quanto comer.
Quando a gente introduz a alimentação complementar, a gente facilita essa refeição através de sopinhas, de papinhas, e a gente oferece aquilo, mas, na verdade, uma oferta quase, em alguns momentos, impositória com a colher, né? Não que a colher seja o problema. A hora de comer vai ter que comer e é o que tá na e mesa. algumas crianças ficam com aquela ideia de que ela tem que comer e recebe aquilo de uma forma muito passiva. E quando a criança... E é importante a gente entender as fases de desenvolvimento de uma criança. Então, quando uma criança atinge os 2 anos... ela já começa a ter um pensamento mais lógico e ela manifesta mais as opiniões, né? Então ela quer ser ouvida. Exatamente, ela já não quer mais só ser guiada pelo que os pais fazem e imitando. Ela quer manifestar, então ela começa a dizer o não, o ECA. Será né? que é nesse momento que ela começa a recusar? Muitas vezes é nesse momento. Pra poder ter opinião, né? Não, olha só, deixa eu fazer o que eu quero no momento que eu quero. Exatamente. Então por isso que eu vou recusar. Porque muitas vezes foi feito uma introdução já mais, assim, impositiva, e isso não é por falta, assim, de justamente, às vezes, excesso de carinho, de cuidado com o filho, mas... então é importante a gente analisar tudo isso, né? É um assunto bem extenso, mas é importante a gente analisar todo esse contexto e a gente entender que a gente não vai fazer ninguém comer. Né? Nem a nutricionista. Então, quando vem no consultório... Não salva as mães. Eu preciso ajudar, né? Vai ser a última solução, pelo amor de Deus, me ajuda. E na verdade, eu acabo acolhendo, né? Entendendo aquela angústia dos pais e propondo algumas ações. E uma das grandes propostas que eu tenho a fazer é minimizar essa expectativa de que os filhos comam de tudo. Né? Então a gente entender... Porque senão os pais ficam frustrados, isso, né? E começa por várias informações que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, algumas crianças que estão numa fase seletiva querem só massa, né? E a mãe vem em consultório e tá preocupada que a criança só quer massa, e a expectativa é de que vai fazer agora a criança comer um prato super completo com grãos, né? Com verduras, e na verdade, assim, se a gente começar com essa massa, introduzir junto algum outro elemento que não tá sendo bem aceito, esquece a proibição da massa, porque a mãe já chega com uma ideia de não, ela já não pode mais comer massa. Ela ajuda a introduzir. Exatamente. Eu comecei a comer salada, sabe como? Colocando fruta, porque eu adorava manga e Exatamente. morango. Então eu comecei a comer alface. Perfeito. Já adolescente, tá? Eu era a única que não comia verdes na minha casa. E eu enrolava o alface no morango, então eu tava comendo morango, eu tava comendo manga. Comer junto com alguma coisa que gosta, né? E a gente respeitar o provar, sendo uma quantidade ainda pequena. Então não preciso ver a criança agarrada num brócolis lá pra dizer que ela tá gostando daquilo. Sim. Ela tá experimentando, trazer a criança pra cozinha pra participar da elaboração de uma receita. Isso faz toda a diferença. Mostrar também a parte do cultivo, né, dos vegetais. Sim. Então pra criança entender de onde vem aquilo, porque ela tem um orgulho quando ela cuidou daquilo e, nossa, pegamos e olha o que eu plantei, o que eu fiz. Se ela foi lá, ajudou a plantar, colheu e preparou, ela come, né? Exatamente, a criança ela gosta de se sentir muito capaz. Então a gente tem que dar essa oportunidade dela se sentir capaz. Que é a capacidade de saber dizer não no momento que ela aprendeu a recusar, né? E pra quem perdeu o bate-papo, a gente já conversou bastante sobre esse tema. A Gabi é nutri materno-infantil, então ela manja muito dessa alimentação de criança, né, Gabi? Sim. Então agora a gente vai montar umas marmitas, vai passar umas ideias legais pra vocês e vai facilitar a vida de quem tiver que mandar merenda pros filhos pro colégio. Então tá, eu e a Gabi montamos aqui 3 opções de marmitas e merendas para as crianças levarem pro colégio, né? Ou enfim, para alguma atividade que tenham fora de casa. E até para as mães poderem carregar na mochila e oferecerem quando for o momento. Gabi, explica um pouquinho o que tem em cada uma delas e daí a gente vai falando das substituições que podem vir a ser feitas. Tá. Então aqui a gente tem, vamos começar com essa aqui, tá? Então lembrando que da parte assim, né, dos grupos alimentares, né, dos energéticos, construtores, reguladores, aqui a gente montou uma fatia de pão. Então, claro, sempre é legal a gente olhar através um olhar que mostra a qualidade, né? Não é qualquer pão, não é qualquer geleia, né? A gente sempre tentar trazer mais nutrientes, uma melhor adequação nutricional
no preparo das coisas. Então, um pão… Quanto mais naturais também, melhor. Isso não significa que uma criança não possa comer um pão branco, de farinha branca, em algum momento, tu entende, Mari? Mas… Nada é proibido. Exatamente, mas a gente poder… desde cedo, introduzir grãos, cores diferentes, texturas mais integrais é mais interessante. Então, aqui, por exemplo, um pão com uma geleia de frutas, uma geleia sem açúcar. Então, a gente pode encontrar no supermercado, a gente pode fazer em casa. Isso também é bem variado, assim como o pão. E uma fruta que facilite o consumo da criança. Então aqui… Já manda descascadinha, né? Já manda descascada, pode já até tirar os gominhos, no caso da bergamota. Ou aqui a gente separou a geleia, mas poderia já estar a geleia no pão, dobradinha. E eu acho que fazer de alguma forma que a criança tenha uma ideia assim mais lúdica. Então, cortar uma estrelinha, um pãozinho, um pedaço do pão. Existem cortadores de cookies, né? Que a gente pode fazer isso. Exatamente, também, pode cortar o pão nesse formato, fazer um buraquinho e tal. E aqui a gente colocou um potinho com um iogurte natural, que é uma fonte de proteína, né? Então, dos construtores. E para quem costuma comprar iogurte natural e as crianças recusam, é só adoçar em casa, batendo no liquidificador com banana, com mamão. Isso, com alguma também. fruta, né, Gabi? Bem legal. Uma essência de baunilha, alguma coisa assim também. Aqui, pensando assim, né, substituições, a gente poderia ter nesse pão uma pastinha de grão de bico, no caso de não ter uma proteína, né, de leite de vaca, que é o caso do iogurte. Então poderia ser uma pastinha salgada. Então, uma panquequinha. Uma panquequinha também, feita com ovo, alguma farinha. A gente tem receita de panqueca no canal, é só clicar aqui na tela. No canal da Mari tem várias receitas que dá pra fazer. Então é só clicar na tela que vocês vão encontrar. Nessa opção aqui, então acho que uma das grandes dúvidas é o que mandar para as crianças beberem. A gente tem tentado cada vez mais alertar os pais de reduzir o consumo de sucos. Que eu falei, vamos botar um suco, Gabi? A Gabi, suco melhor não, né? Água aromatizada. A gente tem as frutas, então assim, vamos fazer com que as crianças comam as frutas íntegras, então com a fibra, né, com o bagaço e com a textura mesmo. E voltando, não é que é proibido um suco para uma criança, não é nesse sentido. Mas que é muito fácil, num copinho desse tamanho, a criança tomar o equivalente a valor calórico, laranjas, né? Exatamente. Agora, nenhuma criança até vai comer 2 laranjas. Exatamente. Então, acho que o valor calórico, a gente vai enchendo um estômago que não é muito grande, né? De suco, assim. E pela facilidade, a grande maioria acaba caindo num suco de caixinha, né? Então, entre levar uma fruta, então de que forma a gente pode fazer com que a criança queira tomar algum líquido, saborizando as águas. Então aqui, por exemplo, a gente colocou umas uvas congeladas numa garrafinha reciclada, então também pode ser uma garrafinha, essa aqui é de vidro, tem que ser, claro, uma criança que já tem essa habilidade, ou se não, poderia ser uma garrafinha de plástico com canudo, né, própria da criança, poderia ter morango, poderia ter carambola, enfim, frutas que dessem sabor, pode ser um chá também. A criança gosta do movimento também, exatamente. Né? E água de coco também poderia. Também pode ser uma água de coco. Aqui na nossa região a gente não tem tanto acesso ao coco natural, né, acaba também indo para os de caixinha. Mas também em alguns momentos também pode ser interessante. Então aqui a Gabi selecionou maçã. Isso, maçã, que também… Maçã orgânica. Pequenininha, bem pra criança, acho bem legal as orgânicas, justamente porque elas são menorzinhas. Para algumas crianças, dependendo da faixa etária, também já mandar picada, né? Então, acho que isso facilita. Poderia colocar uma canela, dar uma cara diferente para essa fruta, né? Um saborzinho. A gente colocou aqui, então, algumas amêndoas e uma fatia de bolo caseiro. O que é legal? Crianças até 2 anos, a gente não incentiva o consumo de açúcar. Então, qualquer receita que tenha açúcar na preparação, a gente pode pensar que fazer sem açúcar vai ficar ruim. Mas na verdade, pro paladar delas, isso pode já ser suficiente. Ela não nasceu conhecendo açúcar, né, Gabi? Exatamente. E também a gente pode pensar que, claro, né, só farinha e água não vai ser legal. Mas eu acho legal o bolo de banana, fruta, então. Isso, bolo de banana, bolo de maçã, ou coco, ou colocar uma fruta seca, um damasco na massa, né, pra dar já um adocicado, uma tâmara. E se quiser que a criança não sinta que tem esse damasco, porque, enfim, às vezes a mudança de sabor pode alertar ela. Sim. E ela recusar. É só bater junto da massa, bater uva passa branca, ajuda a adoçar. Hidrata e bate.
chocolate. Isso mesmo. Perfeito. Então, acho que tem um lanche que é bem nutritivo, é fácil. Eu acho que é também, assim, para facilidade dos pais, né? O bolo pode ter congelado em casa, o pão pode ter congelado, né? Então, a gente pode ter algumas coisas congeladas feitas em casa. E existem algumas marcas no mercado que também podem ser usadas. Que são boas, Que né? são boas. E aqui a gente montou um pratinho, né? Então a gente tem um copo que é um copo bem adequado para criança, porque ele para crianças pequenas, porque não tem nenhum tipo de bico. Por exemplo, uma criança que ainda tá mamando no peito, ele não tem diferença de fluxo. Os talheres, né? Os utensílios, então a partir dos 10 meses, mais ou menos, uma criança ela já tem condições de utilizar, né, um talherzinho, tem vários tipos que possa fincar, então já tem um movimento de levar até a boca, então isso também pode ser colocado na merenda, né? E a gente fez um pratinho, então, com vegetais, então lembrando que nem sempre só frutas, né? No lanche a gente leva muito pro doce, mas vegetais, então a cenoura ela não deixa de ter o seu sabor adocicado, sim, né? O tomate também. Enfim, pepininho, coisas assim. E é uma questão da criança provar, da criança ter isso no dia a dia visualizando, né? Os pais incentivarem já e não ir com aquela ideia de mas isso aí ele não come, isso aí ele não gosta. Ele pode não ter gostado em algum momento, não ser assim, super fã dos vegetais, mas com o tempo a gente mostrando e trazendo eles pra cozinha, estimulando, né? Botando num pratinho diferente, né? E se a criança não gosta, nunca mais oferecer, ela não vai comer. Exatamente. É o papel e dos aquilo pais não ser trazido assim, né? Tipo, do nada. Pensem, eu sempre convido os pais a se colocar no lugar das crianças. Então, pensem em vocês sentados e aí daqui a pouco vem um prato. Tipo, não sei de onde. Eu posso saber o que estão fazendo pra mim. Então, assim, deixa a criança participar da montagem do seu prato, né? Vai na feira comprar cenourinha junto com a criança. Ela sabe. Exatamente. Né? Ela escolheu. Mostrar que o coelhinho come cenoura, por exemplo, né? Alimentar os animais com os vegetais. Meu pai fazia a gente piscar o olho, porque ele dizia que fazia muito bem pros olhos cenoura. Então a gente comia e ficava piscando já pra mostrar que tava funcionando. Tava funcionando, vai. Então ó, tava mostrando pro pai que realmente, pai, sou capaz, né? Isso é muito legal. Então a gente colocou aqui também a banana, né? Picadinha já no prato, um queijo e um ovinho que tá cozido, né? Teria que ser descascado, que eu acho que também é uma grande dúvida, assim, que os pais muitas vezes ficam receosos. Criança pode comer ovo e pode, desde os 6 meses de idade, na introdução alimentar, já pode comer ovo. Pode ser uma panqueca. De codorna também. Também é um bom. Então daria pra mandar o quê? Uns 3 ovinhos? Isso. A quantidade é sempre uma questão relativa, sim, né, Mari? Mas aqui um ovo de galinha corresponde... mais ou menos, poderia ser uns 3. Tá. Isso. Então a gente tem aqui, é tudo, eu sempre acho assim que não é difícil, não é simples, mas claro que exige dos pais, realmente exige bastante uma demanda, né? Então, dicas que eu dou, tenham utensílios diferentes, tenham uma merendeira que possa a criança levar aquilo e não deixem para organizar tudo em cima da hora, sabe? Sim. Já tenham mais ou menos algumas ideias, algumas preparações em casa. E não montar. Aqui a gente nem levou muito tempo, né? Porque eu tinha um bolinho pronto, pão congelado, fruta a gente pegou da fruteira, geleia da geladeira e foi isso, foi muito simples. Exatamente. E acho que é legal dar dica também de comprar merendeiras que tenham repartições, porque eu acho que tem uma fase da criança que ela prefere comer tudo separadinho, né? Exatamente. Então, assim... É quando ela tá testando as habilidades dela, né? Então, assim, ela quer pegar isso assim... E experimentar por exatamente. Ela quer ter a possibilidade de separar, de mostrar que aquilo ali ela também organiza. Ela tem algum controle, né? Exatamente. Ela organiza as coisas, às vezes até em casa, ela organiza os seus brinquedos, né? Ela organiza as bonecas todas numa prateleirinha, sentadinhas em volta, faz show para as bonequinhas. Então, toda essa fase de desenvolvimento na alimentação, ela também acontece. E isso é interessante porque deixar as crianças tocarem na comida, né? Então, deixar manusear, tocar, organizar. Ovo na hora de fazer bolo, exatamente, né? Se sujar. A gente já deu aula pra criança. É muito legal. Muito legal. E todas elas queriam quebrar ovo, né, Gabi? Quebrar ovo é o máximo. Mais ovo do que o necessário. É o máximo quebrar ovo. Elas faziam fila.
E as crianças realmente de 2 anos sabem quebrar ovo. Isso significa que muitos pais já levam elas pra cozinha, o que é ótimo, né? Exatamente. A gente tem que dar oportunidade para que elas possam desenvolver essas habilidades. Muito bem, Gabi. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, escrevam aqui nos comentários que a gente vai responder pra vocês. Espero que tenham gostado das dicas. Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço, mãe. Adorei a tua presença aqui em casa. Eu também, adorei as dicas. E eu acho que espero que gostem. Acho que foram muito construtivas e responderam dúvidas de várias pessoas que mandaram mensagem pra gente, né? Com certeza. Então é isso. Um beijo Até e até a próxima.